Olá, hoje nós vamos configurar a nossa primeira DAG. Vamos lá? Olá, meu nome é André Ricardo e hoje vamos ver como criar a nossa primeira DAG. E sim, como de costume, em muitos lugares vamos fazer um Hello World. Mas não se preocupe, este tutorial não vai ser igual a todos que você vê por aí. Hoje vamos mostrar como criar a sua primeira DAG, mas de 3 formas diferentes. Vamos lá? Eu já deixei aqui pronto o Docker Composer rodando a versão 2.6.1 do Airflow e os códigos que vamos ver o passo a passo, como eles funcionam e o que muda em cada um deles. Bom, esse é o nosso primeiro código. Eu gosto de usar o VS Code, você pode utilizar qualquer outro editor de sua preferência. O VS Code tem alguns plugins adicionais que deixam a tela colorida e facilita um pouco a codificação, mostrando para nós a sintaxe do Python. Nesta primeira DAG, eu começo colocando um comentário explicando o que ela faz. Neste caso, vamos só imprimir o Hello World. E a gente começa fazendo a importação das bibliotecas. Começamos pelo Airflow, importando a DAG, propriamente dita, e na sequência os operadores que vamos utilizar. Do pacote do módulo empty, vamos usar o empty operator, que na prática ele não faz absolutamente nada, mas já vamos entender a função dele, e o bash, que executa comandos no Linux, que é onde está instalado o Airflow. E aqui é onde vamos colocar o comando Hello World. Para poder ajustar o calendário, importamos a biblioteca datetime, e aqui vamos criar a nossa DAG. Começamos com o método utilizando o if. Com o if a gente utiliza a classe DAG do pacote do Airflow, colocamos o nome, que é o DAG ID, o start date, que é a data de início, utilizando a classe datetime que a gente importou. No meu caso, eu vou começar com 1/6 de 2023. O parâmetro scheduler, que aqui define a periodicidade, ou seja, o processo vai rodar dia 1/6 e a próxima execução vai ser diariamente, ou seja, cada virada de dia vai entrar uma nova execução. E esse parâmetro docmd, que é o doc markdown, onde vai importar o comentário que eu coloquei e apresentar na DAG. Junto com o if, a gente coloca os dois pontos, faz a tabulação e começa a criar os objetos. Eu, por uma prática minha, gosto de iniciar as minhas DAGs com start e com end, para saber o início e o fim do processo. Não é obrigatório, porém é uma prática que eu costumo seguir. E aqui utilizamos o empty operator, que não faz nada, mas marca para mim aonde está o início e aonde está o fim. E aqui na linha 16 nós temos a variável hello, onde estamos criando um objeto utilizando a classe bash operator, que essa vai executar o nosso comando. E aqui está o nosso comando, echo hello world. No final nós temos na linha 19 as dependências, onde vamos ter as tarefas start, hello e end na sua sequência de execução. Algumas pessoas gostam de criar esses objetos dentro da indentação do if. Eu particularmente prefiro criar fora e amarrado com parênteses. Porém, isso é uma questão de gosto pessoal, cada um pode criar da forma que melhor lhe convém. Bom, este é o nosso primeiro código, ele é simples. E agora vamos, antes de colocar para executar, vamos validar se ele está de acordo para poder iniciar a execução. Para isso eu vou fazer uma pequena alteração simples para a gente entender o processo. Eu vou remover a linha 20. Isso não altera em nada na execução do processo, é só uma quebra de linha. Salvei o arquivo. E agora eu vou usar um pequeno utilitário dentro dos pacotes Python, que auxilia bastante na verificação da qualidade do nosso código, para garantir que ele está 100% funcional e dentro das normativas Python. Esse pacote que eu estou falando é o Black, que pode ser instalado em qualquer instalação Python usando o comando pip.
Ele é um excelente utilitário para validar o nosso código e garantir que estamos fazendo as melhores práticas. Então, dentro do VS Code, eu tenho um terminal aberto aqui. Eu vou navegar até a minha pasta de DAGs e vou executar o comando black, espaço e o nome do meu programa Python. Primeira DAG v0.py. Observe que a linha 20 vai voltar a aparecer assim que ele finalizar. Pronto. Aqui podemos ver que a quebra de linha voltou. Ele diz que o arquivo foi primeira DAG v0 foi reformatado e que está tudo pronto para a gente poder utilizar o nosso código. Então, tabulações, quebras de linha, espaçamento, presença ou ausência de vírgula, o Black faz essa correção para nós. Então é um excelente utilitário e fica uma ótima dica para todo mundo. Uma outra forma da gente testar o nosso programa Python é diretamente com o Python, nesse caso dentro do Airflow. Para isso eu vou abrir o Docker, vou iniciar dentro do Worker aqui, eu vou abrir um terminal. Verificar em qual diretório. Eu já estou na diretório de DAGs. Meu arquivo está ali, meu programa. E eu vou digitar Python espaço primeira DAG v0.py. Ok, ele finalizou e não trouxe nenhum warning, nenhum alerta. Só para garantir, vamos ver o return code desse processo. Foi 0, significa que está tudo ok. Quando o programa Python tem algum problema de importação de biblioteca, de execução, de validação das variáveis ou qualquer outro tipo de erro, esse return code é diferente de 0 e a mensagem do erro aparece na tela. No nosso caso, que já está tudo ok, vamos ativar a DAG. Aqui no Airflow, a nossa DAG já está aqui. Podemos observar que ele tem as 3 tarefas aqui, mas não foi iniciado ainda. A próxima execução dia 1/6/2023, conforme a gente configurou, com um calendário diário. Aqui nós temos a documentação, primeira DAG v0 Hello World. Eu vou habilitar as execuções das DAG, e aqui nós temos todas as execuções da DAG e vamos ver como ficou o nosso processo. Antes de olhar, vamos observar aqui essa função graph. Ela exibe de forma gráfica o que o nosso processo vai fazer. O start com o empty operator, o hello com o bash operator e o end com o empty operator. Ao clicar aqui, ele pegou a última execução, me trouxe que finalizou com sucesso. Se eu quiser ver algum detalhe adicional é por aqui. Mas o que eu quero ver agora é nesse processo do hello, eu quero ver os logs. E isso aqui é uma função muito legal nessa versão, que ele já traz os logs nessa mesma tela, sem precisar ficar abrindo novas abas. E olha o que nós temos aqui, que ele executou o comando echo hello world, e aí o retorno, o output foi o hello world. E o nosso comando finalizou com sucesso com return code 0. Então aqui nós temos a nossa primeira DAG. Conseguimos executar, ativar e executar ela. Vamos observar agora a segunda forma de construção da DAG. Vamos voltar para o VS Code e abrir aqui. Este é o nosso segundo programa Python, que vamos executar a DAG. Da mesma forma, eu tenho um comentário, a importação do objeto DAG, dos meus operadores empty e bash e do datetime. O que muda nessa forma de construção é que eu crio um objeto, uma variável, e associo a ele a minha classe DAG. Então, em vez de fazer o if DAG, agora eu tenho um objeto minha DAG com a classe DAG. E os parâmetros são os mesmos: DAG ID, start date, schedule e o meu docmd. Na sequência, eu tenho as minhas variáveis start, que vai receber o meu operador dummy, que é o empty operator. Na sequência, tenho o hello, que é o que vai executar efetivamente o comando hello world. E por último, o end. Da mesma forma, eu tenho as variáveis na sequência
E esse código aqui, quando renderizado, vamos voltar para o Airflow. Primeira DAG V1, vou ativar por aqui. Aqui é interessante já ver que ele já atualizou e iniciou a execução. Outra novidade dessa versão também é esse botão Auto Refresh, que nas versões antigas não tinha. Então ele já vai atualizando, dizendo: eu tenho 11 execuções com sucesso, agora 3, né? Ele finalizou as 3 aqui, né? São 3 tarefas das 10 DAGs que estamos executando. Então vamos olhar como ficou. Da mesma forma, a gente tem a documentação, tem a execução dos processos, os seus status. De forma gráfica a gente consegue ver o que aconteceu. Eu vou pegar aqui aleatoriamente para a gente olhar o log. Temos aqui que o nosso processo executou conforme o esperado. Vamos agora olhar a nossa terceira forma de codificar no Airflow, usando um recurso muito interessante que são os decorators. Então neste programa a gente tem da mesma forma a documentação e na sequência o import, mas não é do objeto DAG, agora da classe DAG. Nós já importamos um decorator DAG e na sequência os operadores da mesma forma que fizemos antes. O que muda aqui, além do import, é a forma de construção. Agora eu chamo o meu decorator, que já traz embutido com ele uma série de propriedades para criar o objeto DAG. Definimos a data de início, o scheduler e a documentação. Mas observe que esse decorator eu não coloquei aqui um nome, o DAG ID. E aí a gente vai ver isso na sequência. Para poder criar as minhas tarefas que vão ser executadas e a sequência de execução, eu crio uma função. Então aqui eu criei uma função com o nome da DAG que eu quero colocar, e no final eu chamo a minha função através de uma variável qualquer. Aqui eu coloquei o nome de criar DAG, e eu executo a minha função, que quando ela executar, a minha função vai iniciar os processos buscando o meu decorator @DAG. Vamos ver como é que isso funciona. Dentro do Airflow, habilitar a DAG. Já começou a execução. Vamos observar que da mesma forma que o anterior, ele iniciou os processos. Aqui a gente conseguiu ser um pouco mais rápido e acompanhar a execução. Criou da mesma forma. Se a gente vier aqui, temos os 3 processos na sequência executando. Vamos olhar o log. Da mesma forma temos o log, tudo certinho com o comando Hello World executado. Então é uma terceira forma de criar a nossa primeira DAG. Existe uma série de benefícios de criar essa DAG utilizando o decorator, porém eu ainda prefiro criar utilizando outras formas. Mas isso vai do gosto de cada um, e essa é uma das grandes vantagens do Airflow, a flexibilidade que ele permite que a gente crie processos de mais de uma forma de acordo com a nossa necessidade. Se você gostou desse conteúdo e achou ele extremamente interessante e conseguiu criar sua primeira DAG, ative as notificações, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar nos comentários quais são as suas dúvidas, dicas, sugestões, que vai ser um prazer dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Por hoje é só e até a próxima. Obrigado.